Salve galera, tudo bem? Família Águia, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui da SKTV. Muito obrigado por ter clicado aqui para assistir mais um conteúdo que a gente produz aqui com todo carinho para você, que é aqui da família do SK Brasil. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e se puder, já deixa aquele like que é importante para disseminar um vídeo aqui pelo canal, tá bom? E também compartilha, né? Pega o link e manda para todo mundo que você conhece aí. Esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia e oferece um serviço de excelência no setor público e também no privado. Conheça melhor no site grupolpm.com.br. Também Empreenda Esportes, ó, vou mostrar a revista aqui para você que gosta do assunto empreendedorismo e também de esporte, seja ele qual for, essa aqui é um prato cheio para você. Tem colunas, tem matérias, tem colunista do SK Brasil aqui e você pode ser assinante. Entre no site empreendarevista.com.br e assine a Empreenda Esporte. E Skylight, que está comprometida em iluminar, integrar e evoluir. Iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas para criar algo novo e evoluir para alcançar resultados diferentes. Acesse o site skylight.co.jp e saiba mais sobre o trabalho da Skylight. Hoje a gente está aqui para apresentar mais uma figura que está chegando há pouco tempo no SK Brasil e que deve agregar muito aqui à base do clube. Estou falando do coordenador técnico da base, Sérgio Baresi, meu xará. Baresi, seja bem-vindo aqui à SKTV, tudo bem? Tudo bem, obrigado, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Sou fã de vocês, né? Eu sempre clico lá nas redes sociais, né? Vocês fazem um trabalho de excelência, parabéns. Legal, e a gente está aqui para fazer um conteúdo educativo, né? Quando a gente começou esse projeto da SKTV, a intenção era essa, era levar para o público não só polêmicas e coisas vazias, como ensinar, mostrar funções do futebol, trazer pessoas. A gente tem o quadro aqui Por Trás das Traves, hoje é o Papo com a Águia, mas tem o Por Trás das Traves que a gente traz aqui, preparador físico, preparador de goleiro, roupeiro, tudo que envolve um clube de futebol, porque não é só o campo, né, Baresi? Tem muita coisa por trás dentro de um clube, né? Sem dúvida nenhuma, né? O campo é o produto final. Eu costumo dizer que é o produto final, né? Onde as coisas acontecem, né? Mas o processo, ele é árduo, ele é difícil, ele é trabalhoso, ele precisa contar com pessoas e profissionais de excelência, né? E aqui no SK Brasil nós temos tudo isso agregado, né? Então isso é importante e a minha chegada, com certeza, nós vamos potencializar essa grande força aí que o SK Brasil se tornou, mundialmente falando. Legal, vamos falar um pouquinho sobre sua carreira, já depois do pós-carreira de futebol, né, que você foi um jogador, e depois já foi treinador, teve grandes conquistas, ganhou Taça São Paulo de Futebol Júnior, foi treinador do São Paulo Profissional, e depois está agora na coordenação, está por trás ali de tudo que acontece dentro do campo. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, como é que foi construída após a parte de jogador de futebol. Xará, foi uma carreira muito difícil, né? Também, né? Como treinador de futebol, como técnico de futebol, ela é árdua, ela é extremamente cobrada, né? E os treinadores sofrem muito com isso, né? Com essa cobrança, né? Que hoje a gente encara, há muito tempo já, a gente encara como uma cobrança natural, né? Ou você vence ou vence, para estar no decorrer dos processos aí, seletivos de clubes, na Série A do brasileiro, enfim, o processo ele é árduo e difícil, mas em contrapartida ele é muito valorizado, ele é muito gostoso quando você está, por exemplo, após a minha carreira atlética, eu já me tornei um membro de comissão técnica, e isso facilitou muito. Eu estava conversando com um amigo, este ano fez 38 anos que eu estou no futebol, né? E Hein? Desses 38 anos aí, 22 anos já na área técnica, né? Então, esse know-how, esse lastro que nós criamos, né? Que nós desenvolvemos, né? A maior vontade é a gente desenvolver e potencializar essa metodologia maravilhosa que nós temos aqui no SK Brasil, que antes, quando eu vinha jogar aqui dentro, ou quando a gente tinha um jogo contra o SK, eu sempre admirava o modelo de jogo do SK. Mas quando você está lá fora é uma coisa, e quando você entra é totalmente diferente, né? Com certeza. Então você entende o porquê é muito difícil jogar contra o SK, né? Você começa a entender esses processos metodológicos, a gente vê que todas as categorias são muito bem treinadas. Eu queria falar um pouquinho disso com vocês também, para a gente poder
falar para os nossos telespectadores, né, desse processo metodológico que é tão importante num plano e num planejamento longitudinal. Ou seja, no caso do SCA, do sub-13 ao sub-20. Né? Isso é maravilhoso, é fantástico. Por que é importante ter uma metodologia seguindo desde a primeira categoria até a última? Por que é importante seguir um método de jogo? Porque ela norteia todo esse processo, né? Então, ela é como fosse um DNA do clube, um documento orientador, né? Onde você respeita todos os processos. Por exemplo, o que nós vamos desenvolver no sub-13, no sub-11, o que nós vamos desenvolver no sub-15, no sub-17, no sub-20. Então, entende-se que esse projeto, essa metodologia, ela é importantíssima, não só para nós, treinadores, jogadores, mas principalmente para o clube, porque a gente vai ter a certeza que nós vamos estar formando bons atletas nesse processo, nós vamos estar formando bons cidadãos nesse processo, que está dentro, metodologicamente falando, está dentro esses planos de trabalho que muito da área técnica, muito da área, da área de coordenação, e a gente tem essas reuniões, nós já estamos fazendo essas reuniões metodológicas para que os nossos profissionais, eles entendam, assimilem e pratiquem na sua excelência essa metodologia que é riquíssima. Legal. Já nessa função pós-atlética, né, que você citou aí, você teve no Shandong Luneng por algum tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência que você teve lá na China, o trabalho que vocês fizeram lá, que até hoje eles é utilizado, e você, uma vez a gente estava conversando, e você citou que vocês deixaram um livro, parece uma bíblia lá sobre futebol, né? Fala um pouquinho, Baresi, sobre o que vocês fizeram lá no Shandong Luneng da China. Foi um trabalho de nível de excelência top. Foi o maior desafio ainda da sua carreira até então? Foi o maior desafio porque nós tínhamos 22 comissões técnicas e 66 membros de comissão ao total. Muita então, gente. É muita gente. Imagina você coordenar. E nós tínhamos do sub-9 ao sub-23 que estava sob minha tutela. Então, a responsabilidade era muito grande, né? Então, imagina você coordenar todo esse processo, metodologicamente falando, mas sem ter nada. Uhum. Olha que diferença, Sérgio. Olha que importância disso. Aqui no SCA, aqui no SCA eu tô com a faca e o queijo na mão. Aqui no SCA, eu falo, desde a minha primeira chegada, eu falei para o Edmilson, né? E falei para todos os treinadores que isso para mim vai ser a parte mais fácil, né? Porque eu sei que tem outros processos muito mais difíceis aí, né? Em relação a aquilo que a gente quer construir aqui dentro, que é simplesmente, né, a gente seguir essa metodologia do SCA, que ela é fantástica. Por exemplo, no final desse mês vai completar um mês que eu estou aqui, né? E eu estou lendo todos os dias um pouco da metodologia. E eu não consigo chegar ao final, para você ter uma ideia, porque ela é riquíssima, né? Então, quando você lê, você precisa entender para que você crie frutos. Então, o que eu estou fazendo nesse momento é entender para desenvolver, né? Então, a partir do momento que eu entendo o processo, eu tenho condição de cobrar da minha comissão técnica, por exemplo, né? Esses processos, né? Então, quando a gente fala de metodologia, nós falamos dos processos de treinamento, os métodos de treinamento. E quando a gente fala de plataforma, nós estamos falando o quê? E a plataforma ISM, ela é fantástica, ela é algo surreal. Eu nunca trabalhei com uma plataforma dessa, por exemplo, né? Na China a gente tinha uma boa, nos Estados Unidos a gente tinha uma boa, mas essa é fantástica, essa é completa mesmo. E eu até falei para o Edmilson, falei assim, Edmilson, está tudo interligado, está tudo conectado, né? O que a gente precisa fazer é capacitar os profissionais, né? Para que os profissionais abastecem essa ferramenta, porque ela só funciona 100% se os profissionais estiverem envolvidos. Saber fazer um bom uso, né? Exatamente. Saber fazer um bom uso e praticar esse uso, né? Uhum. E isso é diário, né? Isso é cotidiano, né? Por exemplo, eu converso com os nossos treinadores e a gente pede um microciclo semanal. Então, eu estou na fase do microciclo, só para que você possa entender. Microciclo, para os nossos telespectadores, é o planejamento semanal.
Eu não consegui ainda avançar para o mesociclo, ou seja, o planejamento mensal, mas tem lá na plataforma. É que a gente está indo no passo a passo. Eu cheguei agora, tenho dois ou três membros de comissão técnica que está nessa mesma fase que eu estou, né? E depois nós vamos avançar para o macrociclo, que é o planejamento anual. Eu chamo aqui no Brasil, a nossa linguagem aqui brasileira é o planejamento plurianual, né? Que a gente tem tem o glossário da CBF, né? E esse planejamento chama-se microciclo, mesociclo e planejamento plurianual, e a nossa plataforma está como planejamento macro, né? Que tem o mesmo significado. Estou abordando esses temas com vocês aí, porque daqui para frente vai ser comum aí, depois de um bate-papo a gente pode falar só de um outro item aí. É verdade. Ó, deixa eu dar um recado aqui no meio do papo que tá muito legal e vai continuar. Eu quero falar da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. Tem 97 lojas espalhadas pelo país e no ano passado vendeu mais de 1.200.000 pneus. Dirija com segurança e economize com a Impacto Prime, que a água não quer ficar em pé aqui. Dirija com segurança e economize com a Impacto Prime, afinal só maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita no telefone 0800 100 7575. Pensou pneus, pensou impacto. Também Securicard, com menos de R$ 2,70 por dia, você e toda a sua família têm acesso ao maior programa de saúde do Brasil, que te dá desconto de até 80% em consultas e também exames médicos. Essa mesma assinatura te dá também acesso ao aplicativo que te oferece desconto e cashback em mais de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo país. Conheça melhor lá no Instagram, @seusecuricard. Você falou aí agora da CBF e me veio à cabeça aqui um questionamento. O que você acha das formações da CBF, que a CBF oferece não só da parte técnica, como também de arbitragem e tudo mais? O conhecimento que você tem, você acha que a CBF oferece bons cursos ou dá para melhorar o conteúdo? Olha, eu posso falar especificamente da área técnica de campo, sabe, Sérgio? E assim, todos os cursos que eu fui fazer, eu fiz lá na CBF a licença A e a licença Pro, eu achei maravilhoso, né? Sensacional. Muito devido isso à metodologia que eles aplicaram e principalmente aos profissionais que eles levaram, né? No início, lá atrás, eles estavam contactando muito profissionais estrangeiros para ministrar cursos aqui no Brasil para nós, né? Legal, foi bacana, legal, um aprendizado muito rico também, né? E já na segunda, que eu estava na Pro, eu percebi que ali já também nós tínhamos muito mais atletas, técnicos brasileiros, né? Ministrando os cursos, né? Eu achei isso sensacional, porque eu penso que a nossa essência, a nossa identidade, nós não podemos abrir mão. E se nós mecanizarmos esse processo, né, europeu, por exemplo, como em alguns momentos, né, nós estávamos fazendo isso, principalmente no futebol de base, ou seja, mecanizando os nossos atletas, em vez de potencializar a criatividade, em vez de potencializar a genialidade, em vez de potencializar aquilo que o atleta tem de melhor. Bom, vamos lá, um exemplo, né? Muitas vezes, em alguns momentos, o recurso do atleta, no último terço do campo, na parte final lá, o último recurso que ele encontrou ali foi dar uma caneta no adversário. E qual o problema nisso? Né? Então a gente tem que potencializar essa criatividade do atleta, não robotizá-los, né? E o que nós vemos ou estávamos vendo muito é a robotização, muitas vezes copiadas dos modelos europeus, enquanto que os caras lá fora estão fazendo o contrário, estão potencializando os seus atletas, né? Então, a gente distorceu um pouquinho este processo, mas agora eu creio que nós estamos no caminho certo, e as licenças da CBF, elas nos ajudam a encontrarmos esse norte, né? Eu até comentei no primeiro dia aqui que eu cheguei que os treinadores brasileiros, os preparadores físicos brasileiros, os fisioterapeutas brasileiros, os médicos brasileiros estão sempre entre os tops 3 do mundo. Qualquer área nossa aqui, nós estamos sempre entre os tops 3 do mundo. Pode fazer um levantamento aí, em qualquer área aí, você vai achar o brasileiro sempre envolvido, porque nós somos criativos, nós somos
nós temos um senso de improvisação muito grande, isso conta muito, um senso de criatividade muito grande. Agora, se a gente transporta isso para os nossos atletas, é a mesma coisa, né? A genialidade dos nossos atletas nesse período longitudinal que eu estou te falando, de você pegar o atleta aqui no sub-13 e capacitá-lo até chegar ao sub-20, que é a universidade para eles estarem na equipe profissional. Esse processo é sensacional, ele é riquíssimo, né? E eu tenho certeza que a CBF pode contribuir muito para isso, né? Agora, eu sempre tenho uma reclamação nas minhas redes sociais: pô, Baresi, eu não tenho condição, é caro realmente. né? E eu acho que a gente poderia encontrar, né? E aí a CBF começou a fazer essa redução de preço em parcerias com os clubes via Federação Paulista de Futebol, por exemplo. Que é muito importante. Exatamente. Eu acho que o segredo de tudo isso aí, nesse início, principalmente, foi achar esse formato, né? De cortar 50%, né, do valor e para repassar para os clubes, né? Quanto mais nós temos profissionais capacitados, e o curso da CBF ele é muito bom, ele é espelhado no da UEFA, ele é espelhado totalmente em carga horária, em reuniões metodológicas, visuais ou audiovisuais, ou na praticidade, né, da gente fazer os exercícios na prática daquilo que do que a gente está aprendendo lá dentro da sala, né? Então é espelhada, não tem muito o que tirar ou acrescentar. Então eu acho que existe esse caminho, né? E a CBF vem fazendo isso bem agora. E agora é lógico que tem muitos treinadores, tem muitos preparadores físicos. Aliás, na sua maior totalidade, são pessoas que não têm condições de pagar o curso. E eu acho que eu acho que a CBF, por obrigação, via federações, tinha que achar um formato de encontrar toda a capacitação. Porque lá fora os caras encontram. Lá fora os caras encontram esse formato, exigem esse formato. Sem as licenças os caras não trabalham, né? Aqui se iniciou esse processo, né? Eu tenho certeza que a CBF, né, está fazendo e vai ter novas ideias aí para potencializar e para facilitar para essas pessoas, para esses profissionais que são menos remunerados para conseguir essas licenças tão importantes quanto para a profissão dos mesmos, né? Eu acho que esse é o caminho. É isso. Ô Baresi, você tocou num assunto legal aí, que foi sobre o senso de improvisação, o talento do futebol brasileiro, que muitas vezes a gente quer trazer, importar coisas da Europa para cá e acaba estragando. Você acha que isso daí, duas perguntas em uma, você acha que isso é a causa da gente estar importando treinadores também, dando mais espaço a treinadores estrangeiros? E uma segunda pergunta: esse negócio da gente tentar implantar o estilo europeu dentro do futebol brasileiro é uma pressão por parte de quem? Da imprensa, da torcida, dentro dos próprios clubes, porque eles acham que eles precisam formar jogadores assim porque é mais atraente para a Europa? Por parte de quem que existe uma pressão para a gente estar fazendo esse tipo de manutenção aqui dentro do esporte, dentro do Brasil, no futebol? Eu acho que é um fator, aliás, eu acho que é multifatorial. Eu acho que não é só um item. Mas se você for pegar, por exemplo, vamos partir da base para o profissional. Na base, a maioria dos treinadores aqui no Brasil, ou na sua totalidade quase, são treinadores brasileiros, né? Dificilmente um ou outro treinador que nesse momento eu desconheço, né? Pode ter, mas eu desconheço, né? De profissionais de fora que estejam trabalhando na base. Por outro lado, a performance em alto nível, Série A, Série B, onde a cobrança é muito grande, primeiro, mídia social. As mídias sociais hoje, elas fazem uma pressão muito, mas muito grande no presidente do clube, na diretoria do clube. Né? Fala alto. Jogadores, entendeu? Então isso afeta todo mundo. Então esse é o primeiro ponto que vem acontecendo, né? Outros fatores também, por exemplo, são os resultados. Então, a partir do momento que alguns treinadores estrangeiros vieram e tiveram bons resultados, por exemplo, o Jesus e Abel fez Ferreira. Um trabalho fantástico. Sim. Parabéns. Mas que não conseguiu repetir na sua sequência em Portugal,
Não lembro que país que ele foi. Turquia. Não teve sucesso. Agora está na Arábia. Né? Não teve sucesso. Aliás, vai ser treinador do Neymar agora. Então, tá vendo? Mas com certeza vai ter sucesso agora lá, né? Porque vai montar um time bom, vai montar um time com os melhores jogadores, né? Inclusive ele tá levando o Neymar agora, já assinou um contrato com o Neymar, né? Então a tendência é ganhar. E no Flamengo ele tinha os melhores jogadores também, né? Então a probabilidade do trabalho ter dado certo era muito maior, claro. Aí vamos falar do Abel. O Abel a gente tem que tirar o chapéu para ele, cara. O Abel porque o Jesus foi assim, né? Um ano espetacular. O Abel já tá 3 anos. Exatamente. O Abel não para de ganhar, né? O Abel, todos nós, acho que treinadores, né? Não é um olhar, mas é um olhar do bem, sabe? Fala assim, pô, mas que esse português tem que, porra, tá ganhando tudo. E detalhe, com os elencos do Palmeiras, são elencos competitivos, elencos de patamar A, claro que é. Mas se você for colocar no papel, tem outros também. Não é tão estrelado, né? Se você for colocar no papel e medir com outros, também os outros são tão ou mais. Entendeu? Aí você começa a ver, sim, o trabalho do treinador. O exemplo Atlético Mineiro. Exatamente. Aí você começa, assim, ver o trabalho do Abel, aí você começa a analisar, mas por que tá dando certo? Eu acredito muito numa equipe multidisciplinar. Ele tem uma equipe fera, né? Ele tem os analistas, ele tem os treinadores dos setoriais, entendeu? Ele toma, na maioria das vezes, as melhores decisões, embora muitas vezes sejam equivocadas, né, mas que no momento exigiu ele tomar uma decisão e foi equivocado e por isso não teve o resultado. Mas foi poucos, né? Agora, se você me perguntar assim, pô, quem que pode ser o campeão da América de novo? Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo foi eliminado. E aí? Ele já ganhou 2, tá indo pra terceira. Olha o trabalho do cara, meu. Entendeu? Não é só ele. Aí eu vou te falar uma coisa que eu penso. Eu acredito nessa equipe que tá por trás, né? Essa equipe que está por trás dele, né? Então, é esse, na minha opinião, é esse o segredo do Abel. Ele tem uma equipe muito boa por trás dele, entendeu? Legal demais. Deixa eu dar mais um recado para você, falar da Salos. Para você que é um craque e não sabe a sua melhor posição em campo, a Salos tem a solução que está na sua mão e cabe no seu bolso. A partir das suas impressões digitais é possível conhecer o seu potencial para força, velocidade, agilidade e muito mais. Conheça melhor lá no site metodosalos.com.br. E aqui na mesa tá o Big Scar Brasil, olha só, deixa eu te mostrar aqui num close. O Big Scar Brasil é o lanche da Águia de Santana de Parnaíba, aqui do Futebol e Açaí. Entra lá no Instagram para você conhecer o cardápio, @Futebol e Açaí. Big Scar Brasil é o mais gostoso aqui da hamburgueria, que é a melhor da região de Santana de Parnaíba. Você pode vir conhecer aqui presencialmente, pode pedir pelo iFood, pelo WhatsApp, se você for aqui da região e estiver dentro do perímetro de entrega, tá bom? E peça o Big Scar Brasil que você vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, tá bom? Vou deixar esse guardadinho, que esse aqui é do Sérgio Baresi, vai experimentar o Big Scar. Aliás, você já conhece, né? Conheço, e eu achei tão gostoso que eu já fui lá na Futibar. É mesmo? Pô, eu fui e pedi um lanche desse aí pro rapaz lá, né? Achei maravilhoso. Parabéns ao pessoal lá do Futibar. E esse ano o Futebol e Açaí está sendo, né? Foi e continua sendo um ponto de venda também dos ingressos do Scar Brasil Profissional também, tá bom? Que disputa aí o Campeonato Paulista. Baresi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a implementação do VAR. Você jogou e foi treinador também numa época que não tinha VAR e que havia muita reclamação de arbitragem. Hoje a gente tem o VAR e tem muita reclamação de arbitragem. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião do VAR mundo afora e também especificamente dentro do Brasil. O que você acha? Olha, o VAR ele veio justamente para encontrar a solução dos problemas. Ponto. Eu acho que a ideia central era essa, encontrar a solução de lances difíceis dentro da partida, né? Eu acho que o VAR vem fazendo isso, né? Mas vem fazendo isso muitas vezes de forma equivocada. Quando faz de forma exemplar, né? Ou seja, segue todos os protocolos, e aí o jogo anda, o jogo flui, o jogo fica bonito. Por exemplo, lá fora, que nós espelhamos o VAR lá de fora, né, da Europa, lá fora a gente percebe-se que assistindo o jogo e quando tem intervenção do VAR, e se tem, né,
é rápido, né? É questão aí de 30, 40 segundos, muitas vezes até menos, né, para o VAR entrar em ação. E talvez, eu acho que a tendência é que se caminhe para isso mesmo, né, para a gente ter as melhores decisões num tempo curto, né, de espaço, para que consigamos deixar o futebol cada vez mais dinâmico nesse sentido também, né? E não tem dúvida, né, na hora que o VAR para e congela as imagens, fica nítido, né, para nós ali, que nós somos leigos nos assuntos. Sim. Né? Mas na hora que para a imagem, congela e mostra, fica claro. Eu só não entendo ainda por que demora tanto. Esse processo que eu acho que é uma reclamação geral. E alguns critérios. Por que, por exemplo, o VAR interferiu numa marcação de pênalti, né, que o árbitro não viu, para um time e para outro não. Então, estou dando esse exemplo, né, mas poderia ser outro. Então, essa falta de critério que eu entendo que ainda não tem um protocolo que você fala assim, pô, bateu o martelo para seguir, entendeu? Então, acho que tem essas variações, acaba prejudicando muito determinadas equipes e beneficiando outras, mesmo com o VAR. Então tem muita coisa ainda para ajustar nesse VAR aí, precisamos arrumar esse negócio. Me fala o seguinte, por que o Brasil não consegue mais ser campeão do mundo? Você acha que é normal, apenas uma fase? Também tem outras seleções tão boas contra o Brasil? Ou você acha que a gente está fazendo alguma coisa errada para a seleção não chegar nas cabeças lá e tá decepcionando tanto a galera? Foi eliminado pela Bélgica na Rússia, foi eliminado pela Croácia no Catar. E aí, o que você acha sobre a seleção? Olha, se a gente for pensar num processo longitudinal, a gente não pode falar que nós não estamos formando bons jogadores. Pelo contrário, eu acredito muito na nossa base e acredito que a nossa base revela muito. Né? Se você puxar os números aí, o Brasil está, nos últimos 10 anos, aí, entre os tops 3 do mundo, que mais revela jogador pro mundo, inclusive. Né? Sim. Então, eu acho que esse não é um... É lógico que tem muita coisa para melhorar, muita coisa. Se nós formamos os nossos jogadores com muitos problemas, e a gente sabe que tem muitos problemas no futebol de base ainda, estrutura, profissionais, rendimentos, né? A gente sabe que podemos melhorar muitas outras coisas, né? Mas se a gente pensar nisso, a gente pula um passo. Aí a gente começa a pensar, pô, mas como está o futebol brasileiro? Na minha equação, na minha divisão, no meu divisor de águas, é simples o raciocínio que eu uso, o Sérgio Baresi usa. Eu acho que o futebol brasileiro ele está viciado num ciclo. Qual? Nós estamos revelando bons jogadores, nós estamos vendendo esses bons jogadores cada vez mais precocemente. E aí nós estamos desqualificando o nosso futebol e qualificando o europeu, por exemplo. Se centraliza muito no mercado europeu, né? Então, a nata do futebol está no mercado europeu. Então, é claro, quando você vê um Manchester, né, e Chelsea, quando você vê, por exemplo, um Real Madrid e Liverpool, você fala assim, caramba, que jogão, vai ser jogão. Pode até não ser, mas você sabe que a probabilidade de ser um jogo maravilhoso é grande. Em contrapartida, quando você vai assistir a um determinado jogo aqui no Brasil, e nós não estamos falando de times com menor expressão, não, nós estamos falando de times com grande expressão. Muitas vezes você fez um jogo de baixíssimo nível técnico, né? E times da Série A, por exemplo, entendeu? É verdade. Bom, puxando um pouquinho de volta aqui para a formação, né? Voltamos para o SCA Brasil. Quando você observa jogadores jovens ali, sub-13, sub-15, o que é mais importante observar num jogador para você enxergar um potencial nele? Quando a gente, por exemplo, está fazendo uma peneira, isso é um recado aí, talvez uma dica para quem deseja ser um jogador profissional e quer fazer um teste. Está aqui fazendo um teste. O que é mais importante observar num jogador que você vê o potencial para trazer ele para um clube, por exemplo? Essa pergunta é muito legal porque eu respondo ela frequentemente, né? Primeira coisa é quando nós treinadores ou no cargo que eu estou hoje, né, a gente observa os atletas, o nosso olhar, e aí eu estou nisso pelo menos há 38 anos, né, e nós temos o olhar treinado já, né, então o talento a gente detecta rapidamente, mas a pessoa que não está com o olho treinado, a pessoa que é um pai ou uma mãe, ela é fácil detectar o talento, porque é talento, todos estão vendo.
né? O duro é você detectar aquele que ainda não é talentoso. Não é que não seja, a palavra não é que não seja ainda talentoso, não é isso. É que o talento dele ainda não aflorou por uma série de circunstâncias, por exemplo, uma maturação baixa. Quando eu falo maturação, é a faixa etária do atleta, por exemplo, ele tem 13 anos, mas a maturação dele está de 11 anos, por exemplo. Isso acontece muito. Então ele não tem a força necessária daquele grupinho que ele está ali de 13 anos, mas ele tem a força do de 11. Mas o talento dele, ele está escondido ali. Então, nós que gostamos do futebol, o primeiro critério que a gente usa e o que os treinadores devem usar é a condição técnica do atleta. Porque às vezes você está deixando de ver um talento por causa que você está enxergando o físico dele. Não. Tenta enxergar como fonte principal o aspecto técnico, porque é o aspecto técnico que faz toda a diferença, aliado ao talento, né? Agora, se o aspecto técnico mais talento, mais determinação não estiverem equilibrado, aí vai prejudicar o quê? O talento. Então tem que estar muito bem equilibrado o aspecto técnico, o talento e a determinação. E a determinação é totalmente mental, né? O treinamento mental, ele é constante, ele é diário, ele é construído na sua jornada, no seu caminho, né? Então, os grandes treinadores, ou os principais treinadores, ou os treinadores de base, né? É justamente isso. O treinador, ele quer a condição técnica apurada do atleta. Ele quer o atleta que resolva a partida, né? E o atleta que resolve a partida normalmente é o atleta diferenciado, né? Seja num aspecto cognitivo, seja, cara, pô, aquele moleque ali tem uma leitura e uma tomada de decisão sensacional, mas o físico dele tá um pouquinho a desejar. Pô, a parte física, vamos trabalhar o atleta, vamos fazer um trabalho especial com ele, entendeu? Então isso sim, eu acredito que a gente tá muitas vezes perdendo na base. Os caras estão matando esse camisa 10, por exemplo, que dificilmente a gente vê aquele 10 tá raro, maravilhoso, né? Dificilmente a gente vê aquele 9 fantástico, né? Que, pô, a bola, você sabia que se jogasse a bola nele, ele ia segurar. Você sabia que a bola cruzasse a área, ele ia estar lá. Então, esses detalhes, né? São totalmente apurados e treinados durante a caminhada aí, né? Do treinador, por exemplo, né? Durante essa trajetória, essa caminhada. Mas eu diria para você justamente isso, esse aspecto técnico, cognitivo do atleta, ele está ligado justamente à fase maturacional dele, né? Então, enquanto uns têm essa maturação mais precoce, outros têm a maturação mais tardia. E talvez nesse processo, né, de futebol de formação, né, a gente tem desperdiçado alguns bons atletas. Beleza. Falando pra gente encerrar um pouquinho sobre a sua parte pessoal, o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não tá trabalhando, não pensando em futebol? Você assiste futebol muito na sua casa? Cara, minha esposa enche o saco, cara. Eu tô brincando. A sua também? A sua também? Vamos marcar um jantar, então? Aí eu coloco a minha pra conversar com a sua, porque é igualzinho, velho. Meu, aí, porra, tá lá. Tem que fazer concessões, né? Tem os pacotes, né? E eu fico pum. Porra, beleza. Por exemplo, eu tava assistindo o jogo do Ska, certo? E bateu com o do São Paulo, né? Você bateu entendeu? No mesmo horário. Então, ela falou assim, você tá louco, meu? O que você tá fazendo? Eu abri o PC aqui. Vendo o Ska no computador e São Paulo na TV. Exatamente. Cara, ela falou, você é louco, meu. Você é louco, para com isso. Você tá com 50 anos, parece. Eu falei, pô, eu olhei pra ela e falei assim, ó. O que você tá falando, meu? Deixa eu quieto aqui. Não, lá em casa é assim, né? Minha esposa gosta de filme e séries, né? Aí às vezes eu quero ver, tem um jogo à tarde, tem lá Manchester City e Sevilha, 4 horas, mas à noite tem um clássico na televisão. Eu tenho que escolher o jogo. Se eu assistir os dois, se eu assistir o primeiro Manchester City, depois eu ponho no outro, ela, pô, jogo de novo, velho.
Você só quer assistir jogo, vamos ver uma série, um Grey's Anatomy, alguma coisa que não dá mais, só futebol, é assim, tem que fazer concessões. 2 jogos no mesmo dia é inconcebível. Se você for casar, pensa nisso, viu? Bom, isso aí que Mas você o que falou. você gosta de fazer nas horas vagas além de futebol? Isso aí que você falou é verdade, cara, é verdade. Eu acho que se a gente consegue, e é difícil, não é fácil, a gente tá dando risada, mas a gente sabe que não é fácil. Encontrar esse equilíbrio aí, né, seria perfeito, mas o difícil é encontrar esse equilíbrio, o difícil né? Cara, por exemplo, eu tô em casa, minha rotina é bem simples, cara. E eu amo essa rotina, né? Eu pego as crianças, levo as crianças na escola, busco as crianças na escola. Eu gosto de comida caseira, eu gosto de comer em casa. Legal. Né? Claro, uma hora ou outra eu saio, né? Pra comer fora, que é totalmente normal, que é gostoso, que é maravilhoso. Eu adoro massa. Mas é sair um pouco da rotina. Exato, né? eu adoro massa, eu adoro comida japonesa, né? Eu adoro comida chinesa, entendeu? Eu não conheço. Você me perguntou da China, né? Aquela hora e passou batido isso aí. Mas lá na China, eu comi besouro. Uma delícia, cara. Sério? Delícia. Gosto, sabe do quê? Camarão. É mesmo? Camarão frito, ó. Deu água eu gosto na boca. Eu gosto de camarão, hein, cara. Eu aí, gosto. Ó, salivei, pô. Gostei. Entendeu? Então, comi besouro. Comi escorpião frito. Nossa. Maravilhoso. Gostei. Escorpião frito. Odiei. Testículo de boi, cara, nossa, cara, eu passei mal, cara, experimentei, porque eu experimentava de tudo. Experimentei porque eles falaram que era o prato mais caro e era afrodisíaco. E veio, né? Os caras vão te servindo. Era mais caro do que escorpião? Muito mais caro. Era o prato principal. Mais fácil achar o boi do que o escorpião, né? Era o prato principal deles, né? Então vinha sessões lá, né? Sim. E aí a tradução que chegava para nós, né? Esse aqui é o mais caro, senhor Baresi. Testículo de boi. Aí o garçom faz assim, ó, afrodisíaco. Ixi. Entendeu? Então, é umas loucuras, né? Cigarra. Cigarra você comeu? Cigarra, essas coisas que eu comi. Não experimentei, sempre tive consciência disso. Carne de cachorro, que lá na província que eu estava era normal. Tinha carne de cachorro e era elite. Carne de cachorro lá é elite. Mas me fala o seguinte, aqui nos restaurantes chineses do Brasil, você não acha essas coisas, né? Ou tem? Tem. Tem? Tem. Talvez você não vai achar carne de cachorro, mas tem... as outras coisas que você falou. As outras coisas tem. Tem sim, porque, pô, aqui no Brasil que tem de chinês, especialmente São Paulo, cara, você é louco, meu. Os caras tomaram conta. A China tomou conta de São Paulo. O japonês eu gosto, mas chinês primeiro, eu nunca comi, estão compraram imóveis no mundo inteiro e especialmente São Paulo também. Tem muito chinês, cara. Né? Em especial no centro lá, né? Pô, Galeria Pajé, pô, essas coisas todas lá. Pô, os chineses dominam, né, cara? Você é louco. Você gosta de ler? Leitura? Adoro ler. O que você gosta de ler? Bom, eu sempre leio temas do futebol. Eu adoro ler o futebol, eu gosto de aprender futebol, sabe? Mas eu gosto também de tema motivacional. Né? Então, se eu não estou lendo algo específico de futebol, eu estou lendo sempre algum tema, algum livro que fala sobre motivação de um autor, por exemplo. Aí eu vou, pesquiso o livro, aí eu compro e leio. Show. Então, eu estou sempre conectado nesse sentido aí. Legal. Baresi, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui à SKTV. O microfone está sempre aberto, as portas abertas quando você quiser vir, porque o conteúdo eu sei que é sempre qualificado. Valeu por ter vindo aí. Eu agradeço a oportunidade, né? E com certeza nós estamos sempre à disposição, nós estamos diariamente aqui, né? Quando vocês estenderem o convite, a equipe de vocês é maravilhosa, né? Então, obrigado. Eu que agradeço vocês. Legal demais. Sérgio Baresi com a gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do papo aqui que a gente bateu. Deixa o seu like aqui no vídeo que é importante, compartilha com geral aí, tá bom? Todo mundo que gosta de futebol que você conhece, manda o link e inscreva-se no canal se não for inscrito. Eu sou o Sérgio Botarelli, vamos ficando por aqui com mais um Papo com a Águia. Um abraço pra você, tchau!